Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre tensão normal média. O que é a tensão normal média? Quando temos um elemento estrutural e esse elemento estrutural está sujeito a um certo carregamento, podemos dizer que esse carregamento, que essas forças externas, elas dão origem às chamadas forças internas. E essas forças internas, agindo na seção transversal de um elemento, dão origem ao que nós chamamos da tensão normal média. Em outras palavras, a tensão normal média ela é a razão entre a força interna em função da área. Vamos ver mais detalhadamente sobre tensão normal média? Vamos ver? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre tensão normal média. Então, o que entendemos como tensão normal média? Então, podemos verificar que nessa figura nós temos exatamente aqui, certo, um elemento prismático com seção retangular, sofrendo a ação de uma força P e de uma força P', onde essa força P e essa força P' são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Dessa forma, podemos verificar que esse elemento prismático ele está sofrendo exatamente a ação de forças trativas. Mas aí, vamos então procurar entender qual é a tensão normal média que age exatamente na área da seção transversal desse elemento. Então, para que possamos calcular o que nós chamamos da tensão normal média, vamos então realizar um corte. Quando eu realizo um corte, eu verifico que nessa área de seção eu tenho diversas forças internas perpendiculares à área. O somatório de todas essas forças internas me dá a chamada força normal. A força normal é uma força que está agindo exatamente nessa seção transversal, perpendicular a essa seção transversal. Dessa forma, então, eu posso dizer que a tensão normal média ela corresponde à razão dessa força normal em função da área. É importante verificar que essa força normal, no caso, ela terá o mesmo valor de quem? Dessa força P, ou seja, dessa força P' que eu tenho aqui, para que exatamente o nosso sistema esteja em uma condição de equilíbrio. Então, se queremos calcular a tensão normal média, olha só, considerando exatamente o que essa área aqui vai ser uma área constante uniforme ao longo de todo o meu condutor, ao longo de todo o meu elemento, eu posso então afirmar que essa tensão normal ela vai ser a razão de quem? Da força normal pela área, verificando mais uma vez que essa força normal ela é igual a P'. Podemos dizer que a unidade correspondente à tensão normal média é o Newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal, PA, onde nós temos aqui os chamados múltiplos do Pascal, o kPa, que é 10 a terceira Pascal, o MPa, que é 10 a sexta Pascal, e o GPa, que é a 10 a nona Pascal. Então, lembrando sempre, se queremos calcular a tensão normal vai ser a razão da força normal em função de quem? Da área. Então, para isso, vamos observar aqui uma aplicação para determinarmos a tensão normal média, ou seja, uma aplicação onde iremos aplicar o conhecimento de tensão normal média. Determine a intensidade da força P, olha, para a qual a tensão normal de tração na barra AB seja duas vezes a tensão de compressão da barra BC. Opa! Então vamos verificar o que é que nós estamos querendo. Porque estamos querendo, sim, determinar a força P de forma que a tensão normal nessa barra AB seja duas vezes a tensão normal nessa barra BC. Verificando que na barra B a tensão é uma tensão trativa, obviamente formada por uma força normal trativa, e a tensão em BC é uma tensão compressiva, obviamente formada por quem? Por uma força normal compressiva. Verificamos que o nosso elemento AB ele tem 760 mm de comprimento linear e um diâmetro de 50 mm. Verificamos que o nosso elemento BC ele tem 1000 mm linear e um diâmetro de 75 mm. Então, como vamos determinar, certo, dessa forma o valor de P? Vamos observar.
O que eu posso dizer é que em um determinado instante aqui, olha só, eu tenho esse elemento. Se eu quero saber, então, qual é a tensão em AB, eu vou ter que fazer um corte. Olha só, para que fazer o corte? Para que eu possa, assim, estabelecer quem é a minha força normal nesse segmento AB. Então, ao realizar esse corte, eu verifico que eu passo a ter uma força AB nessa região de corte, onde, para a condição de equilíbrio, a força B e a força P vão ter exatamente o que? O mesmo valor, o mesmo módulo. Sendo assim, a nossa tensão em AB será a força AB dividido por quem? Pela área da seção transversal do meu elemento AB. Olhe, verifique que a força B tem o mesmo valor de quem? De P. Muito bem. Por outro lado, eu agora vou analisar o meu elemento BC. Eu posso dizer que para o meu elemento BC eu vou dar um corte. Então vamos dar um corte? Sim, porque eu vou dar um corte para determinar o que eu chamo da força normal nesse elemento BC. Quando eu dou um corte, eu verifico que ao dar um corte eu passo a ter uma força FBC. Opa! Olha bem, mas aí nós vamos verificar exatamente o que? Que para essa condição eu posso entender que eu tenho a força P, eu tenho a força de 120K e verifico mais uma vez, certo, que eu tenho aqui essa força FBC. Mas vamos verificar que essa força FBC, então, é a nossa força o quê? É a nossa força normal. É a força que está agindo perpendicular a essa área. Então, se uma força está agindo perpendicular a essa área, a força interna, a tensão em BC será força FBC em função da área. Então, vamos verificar que qual é a condição dada na questão. Aqui, ó, a condição dada na questão é que a tensão em AB é 2 vezes a tensão em BC, ou seja, a tensão trativa em AB é 2 vezes a tensão trativa em BC. Opa, peraí! Então vamos lembrar que essa força FBC ela não poderá estar nesse sentido, pois essa força BC nesse sentido vai estar indicando que ela é uma força o que? Trativa. Então ela é uma força o que? Compressiva. Então ela vai ter que ter o sentido que? O sentido oposto. Perfeito aí? Então nesse caso vamos inverter o sentido de quem? Da força FBC. Perfeito? Então, dessa forma agora podemos dizer sim que a força FBC agora ela vai gerar nessa seção o que nós chamamos exatamente de quê? De uma tensão compressiva. Então sim, agora podemos, fizemos a orientação correta para quem? Para a força FBC. Então, podemos afirmar que, nesse caso, para o elemento AB, nós temos que a área da seção transversal do elemento AB vai ser igual a quem? A π sobre 4, que multiplica o diâmetro, que é 50 ao quadrado, que vai nos dar uma área de 1963,5 mm². Ou seja, sabemos que a tensão em AB vai ser igual a quem? A força AB sobre a área. Mas quem é a força B? A força B é igual a P, então P sobre a área de AB. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a tensão em AB é igual a P dividido por 1963,5, que vai dar igual a 509,3 vezes 10 a menos 6P. Ou seja, a nossa tensão AB é igual a 509,3 vezes 10 a menos 6P. Porém, agora, mas quem é a força normal F de BC? Eu sei que a força normal F de BC, que você observar bem aqui na figura, você vai ver que essa força que nós temos, que é a nossa força F de BC, ela será exatamente quem? Será 2 vezes 120 menos P, pois eu posso dizer que F de BC, vamos ver, F de BC mais quem? Mais P é igual a 2 vezes 120. Então, se F de BC mais P é igual a 2 vezes 120, F de BC será 2 vezes 120 menos quem? Menos P. Muito bem, dividido pela área. Então, eu vou dizer que a tensão de BC será 2 vezes 120, 240 menos P, dividido pela área, que é 4.417,9 mm². Então, ao realizar essa operação, ou seja, ao dividir 240 por 4.417,9, eu encontro 0,0543. E ao dividir 1P por 4.417,9, eu encontro 226,4 vezes 10 a menos 6P. Opa! Então vamos lembrar que? Vamos lembrar
a tensão de AB vale esse valor e a tensão de BC vale esse valor. E pela condição da questão, a tensão em AB é o dobro da tensão de BC. Então, equacionando, eu consigo determinar que o valor da força P que age nesse elemento é o valor de força P de quanto, amigos? 112,9 kN. Então, isso é muito importante. Observe que foi através da equação da tensão normal que foi possível calcular exatamente o valor dessa força P, de modo, olha a condição, que a tensão normal em AB seja exatamente o que? O dobro da tensão normal em BC, verificando sim, a tensão em AB é trativa e a tensão em BC ela é compressiva.